Quando mergulhadores experientes encaram um mergulho em cavernas pela primeira vez, sua confiança e experiência podem ser prejudiciais durante uma catástrofe. Este é o colapso fatal da tragédia de mergulho do Poço de Jacobs. Em novembro de 1983, Richard Patton e Clark McConnell estudavam na Universidade Estadual do Texas, em San Marcos. Ambos eram mergulhadores experientes, que buscavam certificações de instrutores em águas abertas. A Universidade Estadual do Texas oferecia um curso avançado de mergulho, dado pelo instrutor-mestre Don Gibble. Don era mergulhador de resgate do Condado de Hayes, ex-marinheiro, dono da loja de mergulho local e instrutor com décadas de experiência. Don conhecia os riscos do mergulho com cilindro e dava aulas com foco na segurança. Uma de suas instruções mais cruciais era para ficar fora do Poço de Jacob. A apenas 30 minutos de distância, o local havia atraído muitos mergulhadores para a morte. É uma área recreativa de beleza incrível, com águas cristalinas revelando um buraco profundo em um rio predominantemente raso. Muitos nadadores mergulham livremente no buraco e tentam tocar o fundo a 25 pés de profundidade antes de voltar à superfície. No que diz respeito aos buracos azuis, este parece ser bastante simples na superfície. Contudo, a realidade oculta é diferente. O fundo a 25 pés é enganoso, porque o canto desse poço se afasta em uma encosta de cascalho que leva a uma nova câmara subaquática. As explorações começaram quando mergulhadores de cavernas descobriram 3 câmaras distintas sob o poço principal. As 2 primeiras câmaras eram principalmente colunas abertas de água. A terceira câmara tinha um espaço desafiador de se navegar. Era intimidante para a maioria, mas uma vez atravessado para o outro lado, um mergulhador entra em uma sala de quase 3 metros de altura com o ar preso no pico estreito no topo. Na extremidade da terceira câmara, um minúsculo buraco, pequeno demais para atravessar, foi avistado perto do solo. O que havia além daquele buraco era irresistível demais para ser ignorado. Vários mergulhadores tentaram passar pelo buraco, removendo cascalho e pedras para alargá-lo o suficiente. Apenas em 1979, Don foi solicitado a ajudar a recuperar os corpos de 2 homens do Poço de Jacó. Kent Maupin e Mark Brazier entraram na 4ª câmara, mas não conseguiram sair. Houve um desmoronamento de cascalho no túnel de conexão apertada. Os mergulhadores tiveram que passar por um túnel de apenas 2 pés de diâmetro. Depois que os homens passaram pelo túnel, um deslizamento de rochas de cascalho preencheu o tubo estreito. Eles, provavelmente, passaram seus últimos instantes tentando limpar as rochas e o cascalho, mas o tempo se esgotou. A equipe de resgate não conseguiu remover o cascalho do deslizamento para alcançar os corpos de Kent e Mark. O corpo de Mark foi levado pela correnteza em 1981. O corpo de Kent ficou na 4ª câmara pelos 20 anos seguintes. Don estava doente com a perda de mais vidas tentando acessar a elusiva 4ª câmara. Em janeiro de 1980, ele levou material para cobrir o pequeno buraco. Ele bloqueou a passagem, deixando barras no meio para a água continuar fluindo. Parecia ser o fim para a 4ª câmara, mas não seria tão simples. Meses depois, mergulhadores retiraram as barras e o cimento, deixando um bilhete em uma lousa de plástico: "Você não pode nos manter fora." Don fez o possível para salvar as pessoas delas mesmas. Ele agora apenas instruía os mergulhadores a se manterem totalmente afastados. Os avisos de Don podem ter despertado o interesse em 2 de seus alunos atuais, Richard e Clark. Eles ouviram sobre as missões de Don para recuperar corpos e seu quase falecimento na 4ª câmara. Don ficou preso no espaço estreito de 2 pés quando tentava entrar na 4ª câmara devido a um deslizamento de cascalho. Com os braços presos, ele não podia puxar a linha de segurança ou bater no tanque para alertar sua equipe.
Após vários minutos, ele quase se resignou à morte, sabendo que não podia se mover e que seu ar acabaria em breve. Ele relata uma sensação assustadora de calma ao saber que era isso. Seu tanque estava vazio e ele engoliu um pouco de água. Neste momento, ele teve um surto de instinto de sobrevivência, com agitação selvagem e chutes que limparam cascalho suficiente para se empurrar para trás. Ele recuou do túnel e viu seu parceiro de mergulho com o regulador estendido para Dom respirar. Dom respirou ar desesperadamente, engolindo um pouco ao inalar. O medo intenso se transformou em alívio por estar vivo. Mas esse alívio foi de curta duração. Quando ele começou a subir novamente pelas câmaras, a dor do ar se expandindo em seu estômago tornou-se debilitante. O suprimento de ar do seu parceiro de mergulho estava quase no fim. Então, eles precisaram continuar a subida para sair da água. O ar é comprimido a 58 psi, ou 4 atmosferas, a uma profundidade de 100 pés. Conforme ele subia, o ar em seu corpo se expandia até 4 vezes o volume do fundo. Ao chegar à superfície, Dom parecia estar grávido de 9 meses. Ele gritava de dor devido ao rompimento total de seu estômago. Dom compartilhou esses momentos desesperadores para alertar os alunos de como até o mergulhador mais experiente pode ser surpreendido por mudanças fatais em cavernas subaquáticas. Mesmo com o aviso, Richard e Clark acharam que seria uma grande aventura explorar a caverna proibida. O problema era que os mergulhadores experientes não iam apenas mergulhar nessa viagem. Eles estavam indo mergulhar em cavernas. São 2 atividades separadas, com regras e riscos adicionais. A confiança e a resolução de problemas que podem vir com a experiência em mergulho podem não ajudar em nada em uma situação de caverna. Eles não sabiam que deveriam trazer uma linha para marcar o caminho. Eles também não tinham experiência em chutar como um sapo para evitar perturbar o sedimento nas paredes e fundo de uma caverna. A diferença mais importante é que apenas subir não te trará mais perto da segurança. Mergulhadores desorientados em águas abertas podem seguir as bolhas até a superfície. Mergulhadores de cavernas não podem. Na quarta-feira à noite, antes do dia de ação de graças, Richard e Clark entraram no poço de Jacob. Eles atravessaram o poço principal e as primeiras câmaras sem dificuldades. Ao entrarem na terceira câmara, ficou evidente que a parte perigosa começava ali. Ao ter seu corpo espremido através da junção apertada, o risco atinge outro patamar. Não haverá uma rápida natação até o topo se houver problema com seu equipamento. Você está preso em um ambiente apertado que exigirá uma saída lenta e metódica. Os 2 homens estavam ansiosos, mas empolgados com a próxima parte da exploração. Eles chegaram ao buraco que leva à quarta câmara. Richard e Clark se aproximaram do buraco e removeram seus tanques. Isso exigiria que eles empurrassem os tanques separadamente enquanto espremiam seus corpos pela estreita passagem. Richard se espremeu pelo túnel enquanto Clark observava. Clark esperou um pouco para o outro passar pelo túnel, então começou a remover seu próprio tanque. Ele se dirigiu à abertura quando o rosto angustiado e frenético de seu amigo surgiu. Richard atravessou-se do buraco com uma força selvagem, arranhando seu corpo nas rochas. De repente, Clark percebeu que Richard não tinha um tanque de ar. Ele estava sufocando, pegou seu próprio regulador e o enfiou na boca de Richard para que pudesse respirar. Após um momento, eles começaram a respirar juntos, passando o regulador de um para o outro enquanto saíam da caverna. Isso exigiu muita paciência, calma e confiança. Para retornar pelo corredor entre as câmaras 2 e 3, seria necessária uma coordenação delicada numa luta desesperada por ar. Cada homem respiraria pelo regulador, prenderia a respiração e passaria a peça para o outro. Eles teriam que fazer isso, enquanto se moviam por um aperto apertado,
e descobriam para onde ir a seguir, tudo sem agitar muita lama. O desafio era incrível e eles o enfrentavam. Richard e Clark entraram na primeira câmara com um certo alívio de que estavam perto. Sem raios de sol, para guiar o caminho até a superfície do poço principal devido à escuridão lá fora. Mapas e descrições de túneis são enganosos. Os corredores pelas cavernas não são retos nem suaves. Na verdade, eles são irregulares, acidentados e difíceis de manobrar, sendo fácil se desorientar. Eles se moviam lentamente devido ao tanque de ar compartilhado, mas seguiam em direção à parede para sair da câmara. Enquanto eles prosseguiam, um som irreal os parou subitamente. O tanque à frente deles fez um barulho oco, indicando que estava quase vazio e que haviam atingido um limite. Moveram-se para os lados, taqueando o teto enquanto as paredes desabavam ao seu redor. Essa devastadora constatação desencadeou um pânico imensurável. Os homens estavam presos e acabaram de expirar seu último suspiro. Clark inspirou profundamente e percebeu que o tanque estava vazio. Richard, de olhos arregalados, segurava a respiração enquanto tateava o teto em busca de uma abertura. Eles estavam em apuros. Clark percebeu na hora que essa era a chaminé falsa na primeira câmara. Uma chaminé falsa é um túnel dentro de uma caverna que parece levar à superfície, mas é apenas um beco sem saída. Desesperado, ele se impulsionou contra a parede, voltando 20 pés pelo caminho que vieram, entrando na primeira câmara novamente. Eram quase 25 pés até o topo da câmara, e depois mais 25 pés, subindo o poço principal até a superfície. Clark emergiu da água e suspirou desesperadamente por ar após nadar freneticamente, 75 pés, sem respirar. Ele estava aliviado por estar vivo. Foi um milagre. A euforia deu lugar ao completo terror por seu amigo Richard. Ele continuava na água após o tempo se esgotar, ciente de que Richard estava morto. Ele esperou um pouco para ver se conseguiria emergir e então chamou a polícia para pedir ajuda. Don recebeu o chamado para resgatar o mergulhador e chegou ao poço de Jacó em menos de 1 hora. Ao chegar, ficou chocado ao descobrir que 2 de seus alunos estavam envolvidos no incidente. Eles eram mergulhadores experientes, mas o mergulho em cavernas era algo completamente diferente. As câmaras inferiores continham sedimentos, então esperaram até de manhã para recuperar o corpo de Richard. Ficou evidente que não havia saída pela chaminé falsa, e Clark detalhou precisamente onde ele poderia ser localizado. No dia seguinte, Don ajudou a recuperar o corpo de Richard. Mesmo com avisos constantes e uma barreira física para a quarta câmara, mais uma vida se perdeu no poço de Jacob. 1 ano depois, Wayne Russell morreria na quarta câmara durante um mergulho com amigos. Don foi lá para resgatar o corpo dele também. Por fim, Don alcançou seu objetivo de restringir as câmaras. O Departamento de Parques do Condado de Hayes permitiu que apenas um grupo explore o poço de Jacob além dos 40 pés de profundidade. O projeto de exploração do poço de Jacó fez uma ampla exploração dos milhares de pés de passagens neste complexo de cavernas. Uma nova grade foi instalada na marca de 40 pés, proibindo todos os mergulhos recreativos. Estima-se que entre 8 e 12 pessoas morreram mergulhando no poço de Jacó.